change your mind. Decide that you love yourself enough to not surround yourself with people, things, and situations that can have your mind continuing to spiral down this negative and dysfunctional. I can feed you with an idea that this pill that we just got from the pharmaceutical company, it's the greatest, best thing for your issue. And I give you this pill and you get better. And then later you find out it was a sugar pill and everybody goes, yeah, that's called the placebo effect. And I go, what does it really mean? I said, you didn't get healed by the pill, you got healed by the belief in the pill. And I go, well, yeah, that's what placebo is all about. And at least 1/3, minimum of 1/3 of all medical intervention is, it's the placebo effect where the healing comes from. Everybody goes, yeah, I know about the placebo. I go, yeah, but that's a result of positive thinking. What about negative thinking? And this is what we don't talk about, but the reality is it's equally powerful in regard to affecting your biology as is positive thinking, but it works in the opposite direction. A negative thought is called the nocebo effect. Can cause any disease and you can die. If you believe you're gonna die, you can die from the belief. So we really have to watch out because, as psychologists would tell us, 70% or more of our thoughts are negative and redundant, replaying the same negative thoughts. I go, if thoughts had nothing to do with it, fine. But thoughts, positive or negative, shape our biology. And all of a sudden it says, well, now it's time to wake up because our negative thinking is manifesting a negative life experience. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water, and then every day for a month. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Dream story. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu te convido a estar me seguindo lá nas redes sociais também e para que você esteja se inscrevendo na nova plataforma que eu e meu esposo estamos lançando este mês, que se chama abaplay.com.br, ok? É uma plataforma de streaming com conteúdos preparados com grande excelência para vocês estarem atentos, despertos, não serem enganados. Então, é só você acessar abaplay, aba com 2 Bs, e se inscrever. Eu vou deixar o link também na descrição para vocês. As palavras são extremamente poderosas, de maneira que você pode criar as próprias leis e limitações para si mesmo, usando palavras que com frequência você lança na sua própria vida ou na vida de pessoas ao seu redor. O próprio Jesus nos ensinou sobre isso em Mateus 12:33. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Jesus compreendia as propriedades espirituais
que as palavras possuem. O próprio Criador utilizou das palavras para fazer a criação de todas as coisas. Como lemos em Gênesis 1, versículo 3, então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Nós somos criação de Deus e temos as mesmas qualidades criativas que o nosso Pai. Portanto, temos que tomar cuidado com certas palavras e frases que falamos, como isso está me matando ou isso me deixa doente. E embora pareçam frases indefesas, já que você fala da boca para fora, de repente você tem repetido tantas vezes as mesmas frases negativas para o seu casamento, ou para o seu filho, ou para alguém que está ao seu lado no trabalho, que essas palavras podem vir a se tornar uma certa realidade. Talvez você passe muito tempo acreditando que está doente ou que tem algo que, na verdade, você não tem. E se você não conseguir se livrar daquilo, talvez você adquira aquele problema. Provérbios 18, versículo 20 nos diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você terá que aguentar as consequências de tudo aquilo que você disser. E o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Então, devemos usar bem as nossas palavras, para que possamos ser recompensados. E agora eu vou falar sobre positivo e negativo. E eu quero deixar claro que eu acredito no poder positivo e negativo que as pessoas, ao utilizarem as palavras, podem atrair para elas. Não estou falando de superstição, nem tampouco de energias místicas, mas existem palavras com alto teor de energia e, ao mesmo tempo, existem palavras com baixo teor de energia. E quando eu falo palavras, eu falo frases. E em cada uma delas você vai atrair para a sua vida aquilo que você tem falado, a energia que está saindo da sua boca. E é por isso que a boca sempre vai falar o que o coração está cheio. Se você está com o coração ferido, você vai falar palavras para ferir o próximo. Se você está com o coração precisando de amor e com muita carência, talvez você vá utilizar palavras de uma pessoa egoísta que quer atenção só para ela, mas que não tem como, naquele momento, olhar para o próximo, para a necessidade do próximo. E então, naturalmente, sem que muitas vezes você perceba, as palavras e a maneira como você fala certas palavras vai atrair para você pessoas e situações negativas ou, ao contrário disso, pessoas e situações positivas. E você pode aumentar a saúde das pessoas ao seu redor e o bem-estar de quem as ouve. Ou você nunca esteve ao lado de alguma pessoa que a maneira dela te tratar, as palavras que ela utilizava, faziam com que você se sentisse bem. E quando você se afastava daquela pessoa, você levava com você aquela alegria, aquela energia, aquela autoestima, aquela satisfação de viver, coragem. Mas o inverso acontece também com muita frequência. Quando você se depara com pessoas estressadas, com pessoas perturbadas, com pessoas que estão com problemas financeiros, afetivos, nem sempre, porque muitas pessoas, mesmo com problemas, não deixam que o mal saia delas, não deixam que as palavras negativas saiam delas. Mas algumas, infelizmente, não conseguem ainda este domínio próprio e, infelizmente, acabam influenciando negativamente pessoas ao seu redor. Tenho certeza de que todos nós já fizemos as duas coisas, mas buscamos ser o positivo, sempre. É uma batalha diária. E é nisso que precisamos da ajuda do Espírito Santo e, principalmente, da Palavra de Deus. Porque quanto mais você se encher da mensagem que o Senhor tem para a humanidade, mais você consegue, em situações adversas da vida, onde você precisa se controlar e saber determinar as palavras certas para soltar, você terá mais facilidade.
Provérbios 15:14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Versículo 23. Dar resposta apropriada ou expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Versículo 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Perceba como o justo pensa bem, ou seja, ele passa um tempo planejando o que ele deve falar. Isso porque a nossa mentalidade é enganosa, o ser humano é pecador. Então nós tendemos sempre a estarmos com pensamentos enganosos. E precisamos usar o Espírito Santo neste momento para pensar o que devemos falar realmente. Coisas que causam alegria, coisas que causam união e paz. As palavras de baixa energia vai atrair para você todo tipo de situação e circunstância negativa. E foi comprovado que ela pode até diminuir o seu sistema imunológico, te tornando mais suscetível a doenças. 1 Pedro 3, versículo 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Jesus disse que as suas palavras são espírito. Em João 6,63, o espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. A fé vem pelo ouvir. Então, quando você declara palavras que são verdadeiras ao seu respeito, a respeito do seu futuro, a respeito da sua família, essas palavras se cumprirão. Você precisa declará-las e ter fé quando você ouvi-las. Perceba como é o poder da palavra que você está ouvindo. Então, imagina o poder desta palavra sendo dita por você. Então, quando você ouve, você cria coragem e acredita naquilo. Então você declara: eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir superar isso. Não importa a dificuldade que eu esteja passando, não importa os obstáculos que se colocam à minha frente, eu declaro esta palavra na minha vida. Eu declaro esta palavra na vida do meu irmão. Eu declaro esta palavra na vida do meu filho, do meu esposo, da minha família. E então eu creio que aquilo irá se cumprir e o meu coração se acalma nesta palavra, que é profetizada por mim por fé. E aquele que ouve é tocado, pois a palavra nunca voltará vazia. Diferente seria se você dissesse apenas palavras de maldição. É importante ter bons pensamentos, mas você precisa declarar estes bons pensamentos. Você precisa causar uma atmosfera ao seu redor. Pense em algo, o pensamento ele se encontra dentro de você. Ninguém sabe deste pensamento, até que você fale sobre ele, até que você leve à frente este pensamento. Então, nem sempre o bastante é apenas você estar pensando naquilo. Se você tiver algo de bom dentro de você, coloque para fora. Mas, se você não tiver nada de bom, analise, pense bem, ore, peça direção, fique em silêncio e espere até que as palavras corretas venham até os seus lábios e que possam fazer diferença. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo.
é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Perceba como Tiago aqui está nos dizendo o poder que nós temos na língua. E isso se encaixa para também os falsos profetas, os hereges, os fariseus, pessoas que se declaram grandes coisas diante de Deus, mas que na verdade falam da boca para fora aquilo que não vivem. De nada adianta falarmos e não cumprirmos isso no nosso dia a dia. Por isso que todo dia pedimos perdão a Deus, porque nós somos pecadores. Mas todos os dias clamamos pelo arrependimento e clamamos por aquilo que sai da nossa língua, por aquilo que o nosso coração produz, por aquilo que a nossa mente vagueia pensando. Precisamos ocupar o nosso coração e a nossa mente com situações de bênção, que você tenha discernimento para perceber em que ponto você está na trajetória. Se você está precisando de ajuda, busque-a. Se você está tendo muitos pensamentos negativos e o seu coração tem te puxado para a maldade, a mentira e o mal, não hesite em pedir ajuda. Não hesite em buscar em Deus, mas também em pessoas que Deus pode utilizar para te ajudar. Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se da amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então hoje é o dia que você pode trazer mudança para a sua vida. Se por um acaso você magoou alguém ou disse palavras que não deveria ter dito, peça perdão. Talvez essas palavras foram ditas a você mesmo. E hoje, Deus te convida para pedir perdão. Declare em voz alta, sozinho, ou procure alguém que você feriu. Imagine palavras sendo ditas negativamente durante muito tempo. O que elas fizeram com você? Ou com alguém que você utilizou essas palavras? Da mesma forma, talvez você tenha sido a vítima. E hoje, Deus te chama para ouvir a verdade sobre você. E nós devemos fechar os ouvidos para tudo aquilo que não tem nada a ver com o que Deus tem para as nossas vidas. Você precisa bloquear aquilo que não vem de Deus para a sua vida e abrir os ouvidos para tudo aquilo que pode trazer bênçãos na sua vida. Acredite ou não, cada palavra que você fala é uma afirmação. Você está sempre afirmando que você quer mais disso em sua vida, falando e colocando a sua atenção sobre isso. Fale sobre coisas alegres e experiências maravilhosas que você deseja experimentar. E antes que você perceba, essas palavras se tornarão uma parte cotidiana do seu vocabulário. E não mais palavrões e palavras feias, palavras negativas, de desânimo, de morte e de doença, mas palavras de vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. É tão difícil, Senhor, mantermos, Pai, um equilíbrio. Muitas vezes as emoções do dia a dia nos fazem falar palavras que não nos edificam
e muito menos os nossos ao nosso redor. Ajuda-nos com os nossos filhos, com nossos cônjuges, com os nossos familiares. E antes de falar qualquer palavra, que pensemos o que o Senhor quer de nós naquele momento. Dá-nos discernimento de espírito, dá-nos domínio próprio. E ser conosco nessa jornada, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.